Irmãos, boa tarde. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém? Faz tempo que a gente não se reúne todos assim no mesmo horário, né? A gente estava vendo aqui de cima como é bom ver a igreja lotada de novo, todo mundo junto. Porque o culto em 2 horários é uma necessidade nossa hoje, porque a gente não tem espaço suficiente. Mas o bom mesmo é a igreja estar toda junta em um mesmo horário, não é não? Então vamos orar para ver se ano que vem o Senhor nos abençoe com um lugar maior, para que a gente possa ter um culto em um horário só e ver a igreja sempre assim, lotada. Amém? Meus irmãos, hoje, nosso último culto do ano, hoje é o nosso culto de gratidão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre gratidão. Final de ano chegando, o começo de um novo ano, é período em que as pessoas começam a fazer as suas listas. Listas do que pretendem fazer no ano que vem. O que está no topo dessa lista, se a gente for ver a maioria das pessoas, diz respeito mais à saúde, procurar uma academia, emagrecer, mudar o estilo de vida. Isso tem ocupado o topo das listas. Aí vem outras coisas, fazer um curso, algum anseio profissional, mas também é período da gente rever se a gente cumpriu as nossas metas que nós traçamos no final do ano passado. E a gente vai ver que a gente não cumpriu muita coisa não, né? É assim com você também? Quem queria perder peso? Ganhou. Se alguém perdeu, eu achei. Aqueles que queriam estar mais presentes e ativos na igreja, muitas vezes não conseguiram. Almejaram fazer um curso, concluir um curso, talvez não tenham conseguido. O certo, irmãos, é que nós fazemos essas listas e a maioria delas, a grande maioria delas, não coloca um item fundamental na lista, que é a gratidão. Agradecer a Deus por tudo. E eu falo da gratidão, está na sua lista, não como uma coisa que nós devemos fazer só quando recebemos uma bênção. Não como uma coisa que nós devemos fazer 5 minutos antes da virada do ano, que é quando você vai fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que aconteceu no ano que passou. O que nós vamos falar hoje, o que eu pretendo falar hoje, não é de uma gratidão pontual, não é de uma gratidão esporádica, mas de uma gratidão permanente que nós devemos ter no nosso coração. Por isso, o tema dessa mensagem de hoje é gratidão, dever de todo cristão. Se você é cristão, você tem o dever de ser grato a Deus. Hoje, a gente poderia fazer um momento em que eu levasse você a recordar de algumas coisas boas que Deus fez para você, para que você fosse grato. Aí, certamente, você sairia daqui emocionado, lembrando de tudo que Deus fez. Isso não é ruim, isso é bom. Mas só que lá na frente você poderia, já enfrentando a dificuldade, esquecer de tudo que Deus fez. Então, hoje, mais do que recordar alguns motivos para você dar graças a Deus, agradecer a Deus, eu pretendo mostrar razões substanciais para você e eu sermos gratos a Deus. Porque você tendo essas razões, essas bases, você vai conseguir ser grato a Deus em todas as situações. Não somente nessa noite, não somente no dia 31. Então, hoje nós veremos que a gratidão, em toda e qualquer circunstância, é um dever do cristão. Você ser grato quando recebe algo bom é fácil, você já sabe que tem que ser grato. Mas hoje nós vamos falar de gratidão em toda e qualquer situação. E o meu propósito hoje é que nós saímos daqui mais gratos a Deus, conhecendo as razões pelas quais nós devemos ser sempre gratos em toda e qualquer situação. E é claro também nós veremos como demonstrar a nossa gratidão a Deus. E eu vou concluir a mensagem de hoje com a relação do que eu desejo para você, irmão. Não só para o próximo ano de 2025, mas para todo o período da sua vida, do lado de cada eternidade.
eu vou concluir dando alguns votos a você, para toda a sua vida aqui na terra. Para isso, nós vamos analisar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22. Já foi lido, mas eu vou ler novamente, que alguns irmãos chegaram depois. Mas nós vamos nos deter, nós vamos pensar a respeito do versículo 18, que vai falar de gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa tarde. Fala conosco, nos mostra a importância e o dever de sermos gratos. Nos esclarece, revela aos nossos olhos, Pai, ao nosso coração, motivos para sermos gratos ao Senhor. É assim que nós te pedimos, Pai. Usa essa palavra para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 17, vai mostrar que Paulo chegou naquela cidade e, durante 3 sábados, ele expôs o evangelho na sinagoga, e muitos judeus e gregos, eles receberam o evangelho e se aproximaram, se uniram a Paulo, Silas e Timóteo, e começou ali a igreja dos Tessalonicenses. Acontece que logo depois do estabelecimento, na plantação desta igreja, iniciou uma perseguição contra eles. Alguns judeus, capítulo 17, vai dizer que, movidos por inveja, eles juntaram alguns homens desocupados, que a Bíblia diz, nas praças e levantaram um tumulto. Então, eles invadiram a casa de Jason, que era o homem que hospedava Paulo e Silas, só que não encontraram lá Paulo e Silas. Aí levaram Jason e outros irmãos diante das autoridades e eles acusavam de uma coisa interessante. Eles diziam: olha, esses homens, eles estão causando alvoroço. Esses homens estão causando problema aqui, como eles já fizeram em todo o mundo. Esses homens estão, a palavra grega pode ser entendida como colocando de perna para o ar o mundo. Essa era a acusação que eles faziam contra aqueles apóstolos. Chegaram para as autoridades e disseram: olha, esses homens estão colocando a nossa cidade de ponta cabeça, como eles já fizeram em todo o mundo. Porque onde o evangelho chega, é isso que faz, irmãos. Ele muda a realidade. Ele transforma o cenário. E era isso que estava acontecendo ali. E os judeus estavam com inveja. Essa era a motivação deles. O texto do Atos 17 diz isso bem claramente. E levaram aqueles homens e eles ficaram lá até que pagaram a fiança e foram soltos. Jason e os outros irmãos. Mas Paulo e Silas, eles fugiram, foram para Bereia. Eles tinham que sair dali para continuar a sua obra. Então, aquela igreja recém-implantada, recém-convertidos, de irmãos neófitos, eles agora estavam sós, porque Paulo e Silas haviam saído, porque precisavam fugir, porque a sua vida estava em risco. E Paulo, preocupado, ele escreve essa carta alguns meses depois de os tessalonicenses terem ouvido o evangelho pela primeira vez e terem recebido em seu coração a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, logo que saiu,
Os estudiosos dizem por volta de 1 ou 2 meses depois que saiu de Tessalônica, Paulo escreveu essa primeira carta. Segundo os estudiosos também, este é o primeiro documento do Novo Testamento, a carta de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo, preocupado com aqueles irmãos que ficaram lá, novos convertidos, que estavam sem a sua liderança, estavam sem Paulo e sem Silas para reforçar as doutrinas e os aprendizados que eles tiveram. Agora, Paulo fica preocupado, porque aqueles novos convertidos, aquela igreja recente, agora estava sofrendo uma perseguição. E a preocupação de Paulo era se aqueles irmãos iam prevalecer firmes em Cristo diante daquelas perseguições. E o propósito de Paulo, então, era esclarecer algumas doutrinas. No livro de 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo fala muito da doutrina da volta de Cristo. Os irmãos lembram disso? Isso é o cerne da carta, tudo vai girar em torno dessa doutrina do retorno de Cristo, da ressurreição. E, além de fortalecer e esclarecer algumas doutrinas, Paulo pretende fortalecer aqueles irmãos para que eles pudessem continuar firmes diante daqueles ataques externos, ataques que vinham de fora. Diferente dos Gálatas, a igreja da Galácia, o ataque era de dentro. Irmãos dentro da igreja estavam querendo pregar um novo evangelho, um outro evangelho. Mas Tessalonicenses não, o ataque não era de dentro da igreja, mas de fora. Quem atacava os Tessalonicenses eram os judeus e os romanos daquela cidade. E é interessante que Paulo, depois de explicar a doutrina da ressurreição e da volta de Cristo, ele conclui a carta com uma lista de instruções gerais para a vida cristã. E essas instruções estão no final do capítulo 5. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, mas hoje nós vamos meditar no dever da gratidão. Você, claro, está com a sua Bíblia aberta, sabe que aqui nós permanecemos com a Bíblia aberta para acompanhar tudo que nós estamos falando. Então, você vai ver aí no versículo 12 e 13, que a primeira coisa da lista de Paulo vai dizer respeito à relação da igreja com os seus líderes. E aqui carece de uma pequena explicação, tendo em vista que nós vivemos período em que líderes têm liderado a igreja conforme a sua vontade, e não conforme a vontade de Deus. Então, aqui nós vamos ler e uma breve explicação a respeito. Versículo 12 e 13, nessa lista, Paulo vai dizer como é que deve ser a relação entre os liderados e os líderes. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. O que Paulo está dizendo aqui é que os liderados, a igreja, deve ter apreço e tratar com máxima consideração os seus líderes, aqueles que lideram. Irmãos, este versículo é um dos que tem sido muito distorcido por alguns líderes. Eu já ouvi em alguma igreja um pregador dizer que se alguém pensar contra uma opinião do pastor, esse alguém já está em pecado. Absurdo. Total absurdo. Baseado em textos como esse. Essa semana eu vi nas redes sociais algo que me entristeceu demais. Um pastor, ele vendeu a sua igreja a outro pastor, como diz no interior, de porteira fechada. Tudo que estava dentro da igreja agora, ele estava passando para outro pastor. E uma irmã filmou ele saindo da igreja e disse: pastor, o senhor vendeu a igreja? Com os irmãos e tudo. E ele disse assim: olha, o que eu faço na igreja é entre eu e Deus. O papel de vocês é do altar, que eles chamam a plataforma de altar, para colocar um ar de espiritualidade. O que eu faço do altar para trás é entre eu e Deus. Do altar para lá é com vocês. Se eu vendi, está vendido. E a irmã continuou a questionar, aí ele disse outro absurdo: não fale de um ungido do Senhor.
Porque se eu impor a mão sobre você, a sua vida acabou. Irmãos, absurdo. Então, por que é que eu preciso esclarecer um texto desse? Para que, sim, os irmãos devem ter apreço e consideração aos seus líderes. O texto está claro. Mas o texto qualifica os líderes. Ele diz, no 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor. Você é submisso a qualquer líder, você deve apreço a qualquer líder, respeito, consideração, enquanto ele está no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, em falar de liderança, que os irmãos entendam que o pastor e os líderes da igreja, nós somos parte da igreja. Nós não estamos acima de vocês. Nós não somos superiores a vocês. Quem fez os cursos de membresia, quem não fez deveria fazer. Você já ouviu o pastor falar, você já me ouviu falar e com certeza já ouviu o Ronaldo falar também. O que nós fazemos aqui é exercer uma função dentro do corpo, mas nenhum de nós é superior a vocês. Então, irmãos, vocês devem ter apreço e máxima consideração aos seus líderes, enquanto eles estiverem presidindo no Senhor. Se nós começarmos a fazer aqui as coisas conforme a nossa vontade, ninguém nos deve obediência. A obediência é o líder que está no Senhor. Esse texto é um texto que eu precisava explicar com bem calma. É claro que a gente não pode ir para o outro extremo, porque tem gente que despreza os seus líderes. Tem gente que não dá apreço, consideração aos seus líderes. Tem gente que acha que pastor não faz nada, que vida de pastor é fácil. Me lembro que o pastor Mateus até contou aqui, que as pessoas ligam para ele 10 horas da manhã e perguntam: pastor, o senhor já acordou? Como se a vida do pastor, isso eu falo de um pastor que preside no Senhor. A vida de um pastor que preside no Senhor, irmãos, não é fácil. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui era esta: que nós devemos apreço e consideração aos nossos líderes e obediência enquanto eles nos presidem no Senhor. Somos falhos, podemos ter decisões erradas, e o papel de vocês é nos procurar e, biblicamente, mostrar onde nós estamos errando. E um homem de Deus, com compromisso com Deus, ele reconhece o seu erro e muda. Então, eu não vou falar muito dessa relação, mas isso aqui eu queria deixar bem claro. No versículo 14, ele vai dizer: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora ele está falando da relação entre os irmãos. Cada um de nós tem esse dever, deve fazer isso. É admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longânimo para com todos. Versículo 15, evitai que alguém retribua o mal a outrem, mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Para com todos. Aqui não é só para com a igreja. Aquela igreja estava sendo perseguida e Paulo estava dizendo: olha, não retribua o mal com o mal, mas sigam o bem para com todos, inclusive com os que te perseguem. 16, regozijai-vos sempre, alegai-vos sempre, orai sem cessar. Chegamos ao 18, que é o nosso texto: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não apagueis o Espírito. A ideia aqui de apagar o Espírito é você não alimentar a chama do Espírito que está em seu coração. Paulo nos orienta, irmãos, a buscar, a pedir a Deus o Espírito Santo. Não pedir o Espírito Santo como uma segunda bênção, como se fosse um batismo posterior à nossa conversão, porque nós sabemos que no momento que nós nos convertemos, nós fomos batizados no Espírito Santo. Mas o que Paulo nos incentiva é a ser pleno do Espírito, a buscar do Espírito. E aqui ele está dizendo: não apagueis o Espírito, não deixe essa chama do Espírito se apagar na sua vida.
tem muitos de nós que está deixando a chama do Espírito se apagar. Essa chama não tem mais combustível, porque você não ora, você não lê, você não congrega. Então a chama do Espírito que Deus te deu no momento da tua conversão, ela pode estar se apagando. E a advertência de Paulo é essa: não deixe a chama se apagar. No 20 ele diz: não desprezeis as profecias. As profecias na época eram mais comuns. Por quê? Porque eles ainda não tinham a revelação completa. A igreja lá não tinha ainda a Escritura como nós temos hoje. Então as profecias eram mais comuns. Claro que hoje nós acreditamos na continuidade dos dons, mas claro que hoje não precisamos mais como eles precisavam antes, tanto, porque nós temos a revelação completa na Escritura. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, eis aí uma excelente lista para o nosso ano novo. Que tal você pegar essa lista de 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22, e fazer dela a sua lista de realizações para o ano que vem? Experimentem fazer isso, irmãos. Mas vamos falar de gratidão. E sobre gratidão, como eu já falei, nós vemos que é o dever de todo cristão. Você vê, como eu já falei, os tessalonicenses, eles eram neófitos, novos convertidos, que estavam sem os seus líderes e sendo perseguidos. E perceba que aqueles homens e mulheres, eles tinham tudo para murmurar. Quando você se converteu, que as coisas começaram a apertar, será que você não lembrou assim? Quando eu não era crente, eu não passava por essas coisas. Eu tenho certeza que você já pensou isso, no começo da sua caminhada. Olha, peraí, eu não era crente, eu não tinha nenhum problema. Agora que eu virei crente, as coisas começaram a aparecer na minha vida. Então, eles tinham motivos. Eles estavam lá na sua vida, ouviram a pregação, o evangelho mudou a sua história, eles viraram cristãos e, a partir desse momento, começaram perseguições. Então, eles tinham tudo para dizer: olha, esse negócio de ser crente não dá certo, não. Assim que eu virei crente, minha vida piorou. Comecei a ser perseguido, posso perder os meus bens, posso ser preso, posso perder a minha família, posso perder a minha vida. Então, esses homens tinham tudo para murmurar diante de Deus. E o interessante, irmãos, é que Paulo sabia disso tudo, mas Paulo não promete que eles seriam libertos das perseguições. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, o que nós mais queremos ouvir é que alguém chegue e diga: Deus mandou te dizer que Ele vai te livrar disso. Mas não é isso que Paulo faz. Aí é o problema da gente estar esperando em profetas, entre aspas, o que a Bíblia já disse que nós temos que fazer. Irmão, se você quer saber se você pode fazer alguma coisa, a Escritura te diz. Você não precisa esperar profetas. Ah, mas os profetas eram no Antigo Testamento, quando não tinha a Escritura. Hoje você tem a Escritura. Você quer saber se deve aceitar um trabalho? Olhe na Escritura. Ela vai dizer características que você deve exercer no seu trabalho. Mas as pessoas fazem isso. Estão em momento de dificuldade, vão procurar um profeta para ver se o profeta diz alguma coisa. Mas espera aí, esses irmãos estavam em dificuldade. E Paulo não lhes fez promessa, nova promessa, nenhuma. Paulo não fez nenhuma promessa. O que Paulo diz para aqueles homens e mulheres, para que eles fiquem firmes na fé, o que ele faz é reforçar uma doutrina e expor como deve ser a vida cristã. Irmãos, para consolar aquele povo e para fortalecer aquele povo, Paulo lembra de uma promessa de graça futura. Para consolar aquele povo, Paulo não diz: olha, o Senhor vai mandar um anjo e vai acabar a perseguição. Não. Paulo diz assim: Jesus vai voltar. Esse é o consolo que você precisa.
que não tem quem tire. É uma verdade absoluta da Escritura. Então, quando você estiver em momento de dificuldade, talvez o que você precisa não é um consolo terreno, uma promessa de um profeta, mas o que você precisa é se agarrar à graça futura. Saber que tudo que você e eu vamos passar aqui é passageiro, efêmero, transitório. E há uma graça futura prometida para nós. Mas, irmãos, se aqueles cristãos novos convertidos, sem os seus líderes, perseguidos, deveriam ser gratos a Deus em tudo, imagine nós. Quantos aqui estão sendo perseguidos? Ainda não, né? Quantos podem ser presos por ser cristãos? Não? Aqueles homens e mulheres ali, a igreja de Tessalônica, eles podiam ser mortos pelo nome de Cristo. E o que Paulo diz para eles é: sejam gratos. E eu e você, que não enfrentamos nada disso, nós temos dificuldade de exercer a nossa gratidão. Nós devemos ser gratos. Sejamos gratos, irmãos, como o texto diz, em tudo. Em tudo dai graça. É isso que o texto diz. Aí você está pensando, mas dar graça em tudo? Como é que eu posso dar graça por uma doença? Como é que eu posso dar graça por um irmão que está com câncer? Como é que eu posso dar graça se eu perdi um ente querido? O que Paulo está dizendo é: dê graças não por tudo, mas em tudo. Em algumas versões dizem em todas as situações, em todas as circunstâncias. O que Paulo está dizendo é que nós temos que dar graça em qualquer situação, não por toda situação. Agora houve uma tragédia ontem, um avião caiu e 179 pessoas, se eu não me engano, morreram. E você vai orar a Deus e dizer: oh meu Deus, obrigado, porque aquelas 179 pessoas morreram? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos que dar graça em tudo. Mesmo nesta situação, eu preciso dar graças a Deus. Senhor, obrigado, porque mesmo que eu esteja com essa enfermidade, eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu perdi meu emprego, perdi meu filho, eu sei que o Senhor está na situação. Então, dar graças em tudo é dar graças em todas as situações, em meio a qualquer situação. É claro que eu não estou falando das alegrias, porque para as alegrias é mais fácil você dar graça. Mas nas dificuldades é que as dificuldades estão nos momentos de tristeza e dor. Aí você pergunta, mas é possível? Há razões para ser grato em tudo? Há razões para ser grato no meio da dor, do luto, da angústia, do sofrimento? Há razões para ser grato? Este é o ponto. E eu vou mostrar para os irmãos, biblicamente, que há, sim, razões para sermos gratos em todas as situações. No luto, há razões para ser grato. Na dor, há razões para ser grato. E a primeira razão está aí no versículo 18 ainda. Quando Paulo diz assim: em tudo dai graças. Nós já vimos que em tudo é em todas as situações, em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graça. O verbo dar aqui está no imperativo, é uma ordem. E um verbo no imperativo, ele demanda obediência. Então, por que é que eu tenho que dar graça em tudo? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Irmãos, você ser grato, daí o tema da minha mensagem, é um dever. Paulo não está dizendo, irmãos, por favor, se for possível, agradeçam. Irmãos, eu vou dar uma sugestão. Agradeçam, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, em tudo, dai graça. Então, a primeira razão por que você tem que dar graça em qualquer situação é porque é uma ordem de Deus. E descumprir uma ordem, um mandamento de Deus é pecado. Então, entenda isso.
se você não é grato a Deus, você está em pecado. Porque você está desobedecendo uma ordem clara da Escritura. Segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos, Paulo diz ainda no versículo 18, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato a Ele em tudo, irmãos. É a vontade de Deus, Paulo está dizendo, está claro no texto. Não cabe nem outra interpretação, dê graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato em tudo. Tem pessoas que ficam procurando descobrir a vontade de Deus. Nós falamos de profetas agora há pouco. Tem pessoas que vão atrás de profetas para descobrir a vontade de Deus. Irmãos, nós não precisamos descobrir a vontade de Deus, porque ela já está revelada na Escritura. Nós devemos tentar compreender a vontade de Deus. E quando eu não compreender, confiar. A vontade de Deus nós tentamos compreender e confiamos. Você não precisa estar correndo atrás de um lugar e de outro, tentando descobrir a vontade de Deus. Ela está revelada na Escritura. Mas tem pessoas que fazem isso. Se você queria saber a vontade de Deus, está aí uma. Pratique, seja grato em toda e qualquer situação. Porque esta é a vontade de Deus. Mas o motivo para ser grato, a soberania de Deus. Nós podemos ser gratos em qualquer situação, porque Deus está no controle de todas as situações, irmãos. Todas. Nas tragédias, Deus está no controle. E o que é que tem de bom disso? Não sei, mas eu sei que todas as coisas estão no controle soberano de Deus. Os defensores do teísmo aberto, eles tentando defender Deus diante das tragédias, para dizer que Deus não é culpado pelas tragédias, eles criaram uma heresia terrível. Eles dizem que Deus não sabe o que vai acontecer. Irmãos, isso é uma heresia terrível. Então, para defender, eles fizeram isso, por exemplo, na época do tsunami, que muitas pessoas morreram, eles disseram, olha, é porque Deus não sabia. Eles chegaram ao absurdo de dizer que Deus está sofrendo tanto quanto as pessoas, porque Deus não sabia que aquilo ia acontecer. Irmãos, isso é terrível. Se a minha vida e a sua dependesse de um Deus que não sabe o que é que vai acontecer, nós estávamos perdidos. Mas nós podemos crer, confiar e agradecer, porque o nosso Deus é soberano. Seja qual for a situação que você está enfrentando, Ele tem poder e controle desta situação. Seja qual for a situação. Então, porque Ele tem poder sobre a situação, Ele tem o controle da situação, eu posso ser grato. Ontem eu estava no mercantil com a minha esposa e eu vi um rapaz vindo na nossa direção e ele tinha escrito assim uma frase, lembrando de uma música, né? Ele diz assim, o acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. Ele fez alusão a uma música secular, ele diz, o acaso não vai te proteger. E eu pensei, é verdade, nós somos protegidos por Deus. E eu pensava que ele era crente. E eu doido que ele passasse para eu ver atrás o nome da igreja, né? Só que quando ele passou, ele era a da segurança do trabalho, né? Então ali era uma mensagem para os funcionários, olha, tome cuidado, porque o acaso não vai te proteger. Mas eu lembrei do que eu ia dizer para vocês hoje. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos por conta do acaso. Ele está no controle. Por isso nós podemos ser gratos, irmãos. Ainda que eu não entenda, eu sei que está na mão dele. Eu sei que está na mão dele. Esse é mais um motivo pelo qual nós podemos ser gratos. O quarto motivo que eu queria trazer era a providência de Deus. A providência de Deus é o ato de Deus prover intencionalmente o que é necessário para sustentar e governar o mundo. A providência de Deus é dizer que Ele vai providenciar tudo o que nós
precisamos para que se cumpra a vontade dele. Não é maravilhoso um Deus desse? Ele pede que nós sejamos gratos e ele vai providenciar para que nós tenhamos em nosso coração a gratidão. Eu lembro do que Agostinho disse: Senhor, pede-me o que quiseres e concede-me o que pedes. Esse é o nosso Deus. Ele nos pede alguma coisa, mas é Ele quem nos dá a capacidade de realizar o que Ele pede. Isso é um aspecto da providência. A Confissão Belga de 1561, no artigo 13, diz assim: cremos que este bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou ao destino ou ao acaso, mas, segundo a sua santa vontade, Ele as dirige e governa de tal modo que, neste mundo, nada acontece sem o arranjo da sua poderosa mão. Nada nesse mundo acontece sem o arranjo, sem a mão de Deus estar atuando. Isso é providência. William Ames, um puritano, ele diz que há a providência ordinária e a providência extraordinária. A providência ordinária é, por exemplo, quando você está doente e um médico identifica a sua doença e lhe passa um remédio e você fica curado. Isso é providência ordinária. Foi Deus quem providenciou, mas Ele usou um instrumento natural do nosso mundo, um médico. Existe também a providência extraordinária, aí é um milagre. Aí é quando o médico diz: não, aqui não tem mais o que eu fazer. E Deus vem e providencia a cura. Então Deus providencia tanto em meios ordinários como em meios extraordinários. Mas tem mais. Deus também providencia o que Ele quer na nossa vida, até quando Ele não interfere, não age, não cura, não muda aquela situação. É só você lembrar da vida de Paulo. Paulo, por 3 vezes, ele orou pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. A providência que Deus poderia fazer, enviar alguém, Lucas, médico, está lá perto, tira o espinho, seja o que for espinho, nós não sabemos. Ou Deus, ele podia fazer algo extraordinário, simplesmente curar Paulo daquele espinho. Mas o que foi que Deus decidiu? Paulo, a tua graça, a minha graça, te basta. Irmãos, Deus pode te tirar dessa situação de modo ordinário, abrindo uma porta. Mas Deus pode tirar você dessa situação também através de um milagre. Mas Deus pode deixar que você permaneça nessa luta por muito tempo. E nisso também nós precisamos ser gratos. Ele não promete nos tirar da luta, mas que estará conosco no meio dela. Esse é o nosso Deus, o Deus providente, que providencia todas as coisas. Mas o motivo que nós podemos ser gratos em qualquer situação é a bondade de Deus. O salmista, no Salmo 136, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você percebe o aspecto que nós estamos montando de Deus? O 6º ponto, além da bondade de Deus, é que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Com certeza você lembrou de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para os que são chamados segundo o seu propósito. Agora, o bem aqui não é o bem que a gente acha que estar bem financeiramente, é ter um bom emprego, é estar tudo bem em casa, é ter saúde. Não. O bem que Romanos capítulo 8, 28 fala, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, os irmãos já sabem, mas nós vamos repetir. Ele diz que o propósito de Deus, Romanos 8, do 26 ao 29, vai nos mostrar que o propósito de Deus é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Este é o bem, irmãos. Aconteça o que acontecer na sua vida, Deus está fazendo para cumprir um propósito. Qual é o propósito? Que eu e você sejamos cada vez mais a imagem de Cristo. E se para ser a imagem de Cristo nós precisamos passar por lutas, Ele vai nos mandar lutas.
porque o propósito não muda. Nós devemos sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, até agora, nós vimos esses 6 pontos. Então, nós precisamos ser gratos em todas as situações, porque é uma ordem de Deus, porque é a vontade dEle, Ele é soberano, Ele é quem providencia, Ele é bondoso e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então, irmãos, nós estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas, que é bom e faz tudo para o nosso bem. Será que esse não é motivo suficiente para você agradecer? Em qualquer situação? Porque se você está na enfermidade, no luto, você sabe, Deus é soberano, Ele vai providenciar o que foi preciso, porque Ele é bondoso e Ele está fazendo isso para o meu bem. Quando você entende isso, você consegue ser grato em qualquer situação. Mas tem um motivo a mais, o último motivo que eu queria apresentar. Tem algumas coisas que nos impedem de ser gratos. Por exemplo, a insatisfação. Nós somos insatisfeitos por natureza. A nossa natureza pecaminosa. Nós queremos sempre mais. Nós nunca estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. Então, aquele que está insatisfeito, ele não consegue ser grato. Nós temos um senso de merecimento. Eu mereço. Quando nós achamos que merecemos, nós não conseguimos ser gratos. Porque a gente acha que o abençoador está nos dando pelo que nós somos. Nós merecemos. Ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. Insatisfação, senso de merecimento, nos impedem de ser gratos. Mas a insatisfação e o senso de merecimento, eles têm como base, entendam isso, uma visão errada da pessoa de Deus e da obra de Cristo. A insatisfação e o senso de merecimento, eles têm como raiz uma visão errada da pessoa de Deus e da obra de Cristo. Por que da pessoa de Deus? Porque tem crente que pensa que Deus é tipo o Papai Noel. Está aqui só para te dar as coisas. Só para fazer da tua vida uma bênção. Só para você ter paz, alegria. Que Ele fez uma igreja para você entrar e se sentir bem. Estou bem na igreja porque Deus é bom. Ele não confronta o meu pecado porque Ele é bom. É uma visão errada da pessoa de Deus. Porque Ele é bom, mas é justo. Ele é bom, mas é santo. Ele não convive com o teu pecado. Enquanto você não abandonar e confessar, não se engane que o fato que você está dentro de uma igreja está fazendo de você como se você fosse um filho do Deus bonachão, do Deus que não cobra, do Deus que não se ira contra o pecado. Então as pessoas deixam de ser gratas porque pensam, não, Deus é bom, Deus é... Meu pecado aqui, meu pecado é bobagem, porque Deus é bom. Ele me aceita do jeito que eu sou. Isso é uma grande mentira, irmãos. Ele te recebe do jeito que você está, mas Ele se recusa a deixar você permanecer assim. Qualquer crente que está na igreja, dizendo ser cristão, e a sua vida não mudou, ele não está em Cristo. Ele está em uma igreja. Mas é impossível você estar em Cristo e não ser confrontado pelo seu pecado. Então é uma visão errada sobre Deus. Então ele não é grato, porque não, Deus é bom mesmo. Então, e outra coisa é uma visão errada sobre a obra de Cristo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, Jesus veio para quem tivesse uma vida boa, não foi? Foi não. Jesus veio para que a gente fosse feliz aqui, não foi? Foi não. De jeito nenhum. Jesus veio para nos resgatar da condenação do pecado. A bênção, irmão, é futura. A maior bênção é futura. Aí quer dizer então que eu vou sofrer aqui? Não. Aqui você pode sofrer ou ter paz. Aqui nesta terra. A promessa está no futuro. Mas é interessante como as pessoas têm essa visão errada da obra de Cristo. Você acha mesmo que Cristo veio morrer só para você ficar de boa aqui nessa terra? Você acha mesmo que o Filho de Deus,
ia descer da sua glória, se esvaziar da sua glória, viver como homem, ser cuspido, ser humilhado, ser morto, para você ter uma vida legal? Você acha mesmo que foi para isso que ele morreu? Ele morreu, irmão, por causa do meu e do teu pecado. Se isso não te mostra a gravidade do pecado, não tem nada mais que possa mostrar. O Filho de Deus morreu por causa dos nossos pecados, para pagar a condenação que era minha e que era sua. Então, por que é a maior razão pela qual eu posso ser grato a Deus sempre, se é que pode falar assim de maior ou menor, você vai ser grato sempre quando você entender de onde foi que Ele te tirou. Quando você entender para onde era que você estava caminhando. E que você não fez nada para merecer. Tudo foi a obra de Cristo Jesus. Nós vamos conseguir ser gratos quando nós entendermos que Cristo já garantiu para nós a redenção final. Eu lembro do que Billy Graham dizia. Ele dizia que no meio das dificuldades, ele dizia: fique em paz. Eu já li a última página da Bíblia. No final, tudo vai dar certo. Está garantido. Quem garantiu não foi eu. Quem garantiu não foi o pastor. Quem garantiu foi Cristo que garantiu na cruz. Foi para isso que Ele veio. Para conquistar para você e para mim a vida eterna. Irmão, se você recebeu de Cristo a vida eterna, se você entende isso, olha, você e eu, nós não merecíamos. Não tem nada de bom em nós. Nada de bom em nós. Todas as nossas boas obras, a Bíblia diz isso, são como trapos de imundície. Até as nossas boas obras estão contaminadas. Mas a obra de Cristo, o seu sangue derramado no Calvário. Romanos diz no capítulo 5 que nós estávamos separados de Deus e ali nós agora temos paz com Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Se você lembrar disso aqui, irmãos, é impossível não ser grato. Deus é soberano, Ele vai providenciar, Ele é bondoso, Ele faz tudo para o meu bem, isso é um mandamento e, acima de tudo, a obra de Cristo no Calvário. Ele me tirou da condenação do pecado e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? 2 Coríntios 14, 16 ao 18, Paulo entende isso e ele expressa isso muito bem quando ele diz: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Os olhos de Paulo não estão aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não olhe apenas para as coisas daqui. Gratidão na prática. Então, como é que eu vou expressar essa gratidão? Primeiro, através da oração. Irmão, a oração é uma prática que deve ser constante nossa, e na nossa oração deve ter gratidão. Será que você lembra a última vez que você orou para agradecer alguma coisa de coração? Eu não estou falando daquela oração mecânica, Senhor, obrigado por esse dia, boa noite, tchau, até amanhã. Eu estou falando de oração do coração, em que você expressa uma verdadeira gratidão, falando com Deus. Também o culto de ações de graça. Hoje em dia não é uma prática tão comum as pessoas realizarem cultos de ações de graça. Um culto na sua casa, chama os irmãos, cantem alguns louvores e cultuem a Deus agradecendo. Fale do seu amor e gratidão a Deus. Você tem falado do seu amor e gratidão a Deus? Você tem tanto acesso às redes sociais e só fala besteira. Porque, irmão, essa é a realidade da maioria de nós. Nas redes sociais, nós produzimos um monte de besteira.
você tem usado para agradecer o que Deus fez na sua vida? Você tem usado para mostrar ao povo que ainda não o conhecem a bênção que é servir a este Deus? Fale de Deus no seu trabalho, fale de Deus na sua faculdade. Seja grato a Ele onde você estiver, irmãos, não só aqui na igreja. E, acima de tudo, viva para agradá-lo. Vocês cantaram aqui hoje, eu ouvi aqui de cima. Vocês cantando com toda força. Eu não sou daqui. Cantaram ou não cantaram? Cantaram. E eu vi daqui de cima, vocês cantando com toda força. Se você não é daqui, por que é que você vai viver só para as coisas daqui? Viva para o que é eterno. Viva para Deus. Viva para agradá-lo. Esse é um meio também de ser grato a Deus. Então, irmãos, nós vimos que nós temos o dever de ser grato. Temos razões para ser gratos. Vimos como expressar nossa gratidão. E eu quero concluir desejando aos irmãos algo para o ano que vem. Mas eu vou usar as palavras de Paulo. Versículo 23, você ainda está com a Bíblia aberta? Olha a bênção. Então, hoje você já viu a lista para o ano que vem, e agora vai ver a bênção para o ano que vem, os votos para o ano que vem. Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não vou desejar para você bênção financeira, irmão. Não vou desejar para você um trabalho em que você vai ganhar mais. Paz aqui nessa terra só. Mas eu quero fazer do meu desejo para você o que Paulo desejou aos Tessalonicenses. Que o Deus da paz não é qualquer paz, é a paz que foi conquistada na cruz. Ele vos santifique. Que Ele torne você cada vez mais santo, separado do pecado e consagrado para Deus. Meu desejo para o ano que vem para você é esse. Que o Deus da paz vos santifique em tudo. Que vocês sejam conservados íntegros. Ainda no versículo 23. Que sejam conservados irrepreensíveis. Que as pessoas lá de fora olhem para você e digam, realmente eu conheço o crente que faz tudo errado. Mas esse aqui, ele é diferente. É isso que eu desejo para você, que você seja reconhecidamente um crente irrepreensível. E por último, depois de Paulo fazer esses votos, ele, no versículo 24, ele diz, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Deus que está te cobrando graça, Ele é que vai te dar condição de ser grato. O Deus que quer que você seja santo, é Ele quem te santifica. Porque aquele que começou a obra é o mesmo que vai concluir. Irmãos, como não agradecer a um Deus desse? Terminando o versículo 18, ele diz que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se você é um cristão verdadeiro, ainda que você perca tudo aqui nesta terra, a maior bênção você jamais perderá, que é a vida eterna conquistada em Cristo Jesus. Mesmo que você perca tudo, irmão, está garantida a vida eterna. Por outro lado, se você não está em Cristo, por mais que você tenha tudo, você não tem nada. Está perdido. Essa promessa é para os que estão em Cristo. Se existe alguém aqui hoje que ainda não está em Cristo, que ainda não entregou a sua vida a Ele, você pode começar esse ano diferente. Você pode começar 2025 caminhando com o Senhor. E aí sim, mesmo que você perca tudo, você vai lembrar
que ainda tem Jesus. E essa é a maior promessa. Nós nunca estaremos sozinhos. E aquele que está do nosso lado é soberano, bondoso, providencia todas as coisas e faz tudo para o nosso bem. Amém?